Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro, Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Nossa lição número 5 do primeiro trimestre do ano 2026, o Deus Filho, texto áureo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17 versículo 5b, verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. O nosso foco de hoje é um conceito que, vamos dizer, é o coração da teologia cristã, a figura do Deus Filho. Para explorar isso, a gente tem em mãos um estudo teológico bem interessante. Ele se baseia em duas passagens bíblicas específicas, Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 17. E a nossa missão aqui é desvendar 3 ideias centrais que esse material apresenta. A primeira é a divindade de Jesus. A segunda, por que ele é visto como a figura central de tudo. E, por fim, o que seria a sua missão redentora. E olha, o ponto de partida que o estudo nos dá é um evento conhecido como a Transfiguração. A fonte que estamos analisando posiciona esse momento como a chave para entender todo o resto. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: por que um momento tão peculiar, em cima de um monte, com só 3 testemunhas, é considerado tão fundamental? Essa é a pergunta perfeita. Porque o estudo argumenta que a transfiguração não é só um milagre isolado. Ela funciona mais como uma pedra de roseta, sabe? Um momento em que a natureza divina de Cristo, que estaria normalmente velada, se torna visível, compreensível. É como se, por alguns instantes, o véu fosse retirado. E aí a conexão entre tudo que veio antes, a lei, os profetas, e tudo que viria depois, se tornasse cristalina. É, no fundo, uma declaração teológica visual e muito poderosa. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para a gente entender a ideia do Deus Filho, o estudo nos leva bem para o começo da história, para a origem dele. Especificamente, a concepção virginal. Exato. O ponto de partida do material é a passagem de Lucas 1, versículo 35. Ela descreve a concepção de Jesus como um ato que envolve toda a Trindade. O anjo diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o que o estudo destaca aqui é essa ação direta, de 2 pessoas da Trindade, o Espírito Santo que desce e o poder do Pai, que é chamado de o Altíssimo. Espera um pouco. A palavra sombra geralmente tem uma conotação um pouco negativa, de escuridão ou algo meio obscuro. Por que o anjo usaria essa imagem para descrever uma ação divina tão importante? Olha, essa é uma observação excelente, e o texto entra nesse detalhe. A palavra grega usada ali é episkiazo, e o estudo faz uma conexão direta com o Antigo Testamento, especificamente com Êxodo, capítulo 40. Lá é dito que uma nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Era a manifestação visível da presença de Deus. Então a ideia aqui é que essa sombra não tem nada a ver com escuridão. Pelo contrário, é como se a presença de Deus fosse tão intensa, tão brilhante, que ela projeta uma sombra de pura glória. O resultado, segundo o anjo, é que a criança gerada seria chamada Filho de Deus, estabelecendo desde o início essa ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendi. A sombra da glória. E isso muda a perspectiva. Mas ainda assim, o título Filho de Deus pode ser interpretado de várias formas, certo? Reis na antiguidade, por exemplo, eram chamados de filhos dos deuses. Onde que o material traça a linha para dizer que aqui não é só um título de honra, mas algo fundamentalmente diferente? É exatamente aí que o texto entra com um conceito-chave. E ele usa uma única palavra grega que foi motivo de, séculos de debate: homoousios. A afirmação do estudo, que se baseia em passagens como João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, é que a relação não é de semelhança, é de identidade de substância. Pensa comigo, não é como uma pintura que se parece com a pessoa retratada. É mais como se 2 estátuas fossem esculpidas do mesmo único bloco de mármore. A essência é a mesma.
É uma afirmação bem radical sobre a natureza de Deus, dizendo que o Filho compartilha a mesmíssima essência divina do Pai. Ok, a imagem do mármore ajuda bastante, mas isso cria outra questão, que parece uma contradição. O texto fala de uma divindade absoluta, mas Jesus nasceu, sentiu fome, cansaço, morreu, como um ser humano. O material explica como algo pode ser 100% divino e 100% humano ao mesmo tempo, sem que uma natureza, digamos, apague a outra. Sim. E essa é talvez a doutrina mais complexa que o estudo aborda: a união das duas naturezas. O texto recorre a uma definição que foi consolidada lá no Concílio de Calcedônia no ano 451. A definição diz que as naturezas, divina e humana, estão unidas em uma só pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. É um paradoxo, né? O que o estudo enfatiza é que a humanidade dele não diminui a sua divindade, e a divindade também não anula a sua humanidade. E é justamente por ser, segundo essa visão, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que ele é apresentado como o único mediador possível entre um Deus transcendente e a humanidade. Entendi a ideia das duas naturezas coexistindo. Mas se a divindade dele estava, como você disse, velada pela humanidade, como a gente pode ter certeza de que ela estava lá? O material oferece alguma prova mais concreta, além do nascimento milagroso? Oferece, sim. O argumento do estudo é que essa divindade se manifesta em atributos que, na teologia, só pertencem a Deus. A fonte lista alguns, mas vamos pegar um que é bem interessante de analisar: a onipresença. Certo, porque isso parece um desafio direto. Historicamente, Jesus esteve em um lugar de cada vez, na Galileia, em Jerusalém. Como o texto justifica atribuir onipresença a ele? Bem, o estudo aponta para a afirmação do próprio Jesus em Mateus capítulo 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa frase é interpretada no material não como uma metáfora de lembrança, mas como uma afirmação literal da natureza divina dele, capaz de transcender o espaço físico. Essa dualidade que o texto insiste em apresentar. Um homem limitado no tempo e espaço, mas que ao mesmo tempo é Deus ilimitado. E aí ele cita outros atributos também, como a eternidade, a onisciência, a onipotência. Tudo para reforçar essa ideia de que a divindade dele não era apenas um título, mas a sua essência. E essa ideia de uma divindade velada, que de vez em quando se manifesta, nos leva diretamente ao evento central da nossa análise, a transfiguração. Parece que ali, naquele monte, o véu finalmente se rasga, mesmo que por um instante. Exatamente. A cena em Mateus 17 é descrita como uma explosão de glória. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um lugar isolado, e a aparência dele muda. O rosto brilha como o sol, as roupas ficam brancas como a luz. O estudo explica que o verbo grego para transfigurar é metamorfoo, que é a raiz da nossa palavra metamorfose. E a interpretação dada não é que ele se tornou algo diferente, mas que a sua glória divina interior foi revelada exteriormente. O material usa um termo bem específico aqui: prólogo escatológico. Nossa, parece complicado. O que isso significa na prática? A ideia é mais simples do que o nome sugere. Pensa nisso como o trailer de um filme. O trailer não é o filme inteiro, certo? Mas ele te mostra os momentos mais gloriosos, o clímax, a essência, para te dar um gostinho do que está por vir e te fazer entender a história. A transfiguração, segundo o texto, foi isso, um trailer da glória que Jesus revelaria plenamente no futuro depois da ressurreição, uma prévia para fortalecer aqueles discípulos. E no meio desse trailer, duas figuras importantíssimas aparecem: Moisés e Elias. É como se os maiores heróis do Antigo Testamento fizessem uma participação especial. O material diz que isso é carregado de simbolismo. Totalmente. A presença deles é fundamental para a interpretação do evento no texto. Moisés, que recebeu a lei lá no Monte Sinai, representa a lei. A presença dele ali, conversando com Jesus, é interpretada como um sinal de que toda a lei do Antigo Testamento apontava para Cristo como seu cumprimento final.
Já Elias, por sua vez, é visto como o maior dos profetas, representando todo o corpo de os profetas. A aparição dele simboliza que todas as profecias sobre o Messias se cumpriam em Jesus. O ponto central, segundo a fonte, é que ter a lei e os profetas, os dois pilares da revelação judaica, fisicamente ali endossando Jesus, era uma validação da superioridade e da centralidade dele. O clímax do evento, de acordo com o texto, é quando uma nuvem luminosa os cobre e uma voz fala do céu. É intervenção divina no nível máximo, né? Sim, é o que o texto chama de aprovação divina do Pai. E, de novo, a nuvem luminosa é uma referência direta ao Antigo Testamento, simbolizando a presença de Deus. E da nuvem vem a declaração: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Isso ecoa ao que foi dito no batismo de Jesus, mas aqui, na frente dos representantes da lei e dos profetas, ganha um peso monumental. E o que significa exatamente a expressão em quem me comprazo? Parece mais forte do que um simples eu aprovo. Sim, o estudo destaca a palavra grega por trás disso, eudoquesa. Ela não significa apenas aprovação, mas um deleite, um prazer profundo. É a ideia de que o pai encontra no filho a sua plena satisfação e alegria. Para o autor do material, essa declaração vinda do céu é a afirmação definitiva da identidade de Jesus e da sua relação única com o Pai, solidificando a doutrina da Trindade. E no final dessa declaração, a voz dá uma ordem bem direta: escutai-o. 2 palavras. Por que o material trata essa instrução tão simples como um ponto de virada fundamental? Porque, no contexto, essa ordem redefine a autoridade. O estudo a conecta a uma antiga profecia em Deuteronômio, onde o próprio Moisés diz que Deus levantaria um profeta como ele e que todo o povo deveria escutá-lo. Agora imagina a cena. O próprio Moisés está ali presente, ao lado de Elias. E a voz de Deus diz, na frente deles, escutai-o, se referindo a Jesus. É uma transferência simbólica de autoridade. A revelação que vem por meio de Cristo é posicionada como suprema, acima da lei e dos profetas. Para o autor, isso sinaliza a transição da antiga para a nova aliança, agora centrada na pessoa e nas palavras do Filho. Sabe, uma coisa que me chamou muito a atenção no final dessa cena é o que acontece logo depois da voz e da nuvem. É um detalhe quase esquecido, mas que a fonte diz ser o ponto principal de tudo. A passagem diz que, depois de tudo, os discípulos a ninguém viram senão a Jesus. Moisés e Elias sumiram. Esse momento é analisado no estudo como o clímax simbólico. É a exclusividade de Cristo na redenção. O desaparecimento de Moisés e Elias significa que eles cumpriram o seu propósito. A lei e os profetas guiaram o caminho até ali, mas agora dão lugar àquele que eles anunciavam. Jesus não é apenas mais um na linhagem de grandes líderes. Ele permanece sozinho porque, segundo essa teologia, ele é o destino para o qual toda a história anterior apontava. É uma imagem poderosa. É como se a história inteira do Antigo Testamento fosse um longo corredor com várias portas e Moisés e Elias estivessem apontando para a última porta, dizendo, é ali. E depois que a porta se abre e a pessoa entra, eles não precisam mais ficar apontando. O destino foi alcançado. Essa é uma analogia perfeita para a interpretação que o material apresenta. A mensagem é que o sacrifício de Jesus é plenamente suficiente. Não precisa de complementos da lei ou de outros profetas. Quando as outras figuras desaparecem, resta apenas aquele que é o cumprimento de tudo. E para os 3 discípulos que viram tudo isso, qual foi o impacto a longo prazo? Imagino que uma experiência dessas mude uma pessoa para sempre, né? O texto diz que foi um evento pedagógico. Sim, no sentido de que foi uma lição vital. O estudo argumenta que ter esse vislumbre da glória de Jesus os preparou e os fortaleceu para o que viria a seguir. A humilhação, o sofrimento e a crucificação. Vê-lo em glória os ajudariam a entender que a morte dele não era uma derrota, mas parte de um plano muito maior. E a gente vê o impacto disso anos depois. A fonte cita a 2ª carta do apóstolo Pedro, onde ele relembra vividamente esse episódio. Ele escreve algo como: não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele ainda se lembrava do Monte Santo. Isso mostra como a experiência foi uma âncora para a fé dele.
Então, se a gente amarrar todas essas pontas, o que tudo isso significa, resumindo as ideias centrais que esse estudo nos trouxe? A doutrina do Deus Filho, como apresentada aqui, é o eixo central da fé cristã. A sua divindade, desde a concepção que envolveu a Trindade, até os seus atributos divinos, a sua glória revelada de forma espetacular na Transfiguração e a sua missão redentora simbolizada por ele ser o único que resta em cena. Todos esses elementos, segundo o texto, trabalham juntos para revelar quem é Deus. A figura de Jesus é descrita como o Verbo eterno que se fez carne, sendo, nesta perspectiva teológica, o único caminho para a reconciliação com Deus. A conclusão do material é, portanto, um chamado para reconhecer, ouvir e seguir essa figura central. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O estudo ressalta muito esse detalhe de que, após a visão no monte, os discípulos não viram mais ninguém, senão a Jesus. Trazendo essa imagem para hoje, fica uma questão para se ponderar. Em um mundo com tantas vozes, tantas ideologias, tantos especialistas e autoridades competindo pela nossa atenção, o que significaria, na prática, em meio a todo esse ruído, focar em uma única voz como sendo a suprema e definitiva?